começar agradecendo ao Senhor. Coloque a mão no coração. Senhor querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, nessa oportunidade, começando mais um projeto Casa Firme, Senhor, na sua presença, nesse período tão abençoado, meu Deus, de 25 horas de oração, de busca, Senhor, pela família, de abençoar as famílias, de orientar, meu Pai, as vidas, os casais, os jovens, os filhos, Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor de forma profunda, de termos um comportamento, Senhor, que te agrada e que vai resultar em frutos, meu Pai, em colheitas poderosas e abençoadas, porque todos os dias temos uma porção de sementes, Senhor, para lançar, e que estejamos usando somente aquelas que vão produzir frutos que nós queremos colher, meu Pai, porque do contrário, os frutos virão do mesmo jeito, mesmo que nós não gostemos desses frutos. Então que o Senhor nos dê visão, nos dê sabedoria, nos dê o autodomínio, o autogoverno, a autodeterminação, para que a despeito de circunstâncias, meu Pai, nós venhamos a tomar as melhores escolhas, as melhores decisões. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe por falhas, pecados, erros, tudo que pensamos, meu Pai, fizemos ou falamos que tenhamos entristecido o Teu Espírito já nesta manhã, Senhor. Às vezes, palavras erradas, pensamentos negativos, às vezes um desânimo, uma insatisfação, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a olhar somente para o lugar certo, para o Senhor, para o nosso alvo. Nos ajuda, Senhor, a tomar as decisões sábias, fortes, firmes, corajosas, Senhor. Porque o Senhor espera um povo assim, um povo determinado, um povo resiliente, um povo fiel, um povo que não olha para as circunstâncias, mas olha para o Deus vivo. Nos ajuda, Senhor. Nós dependemos do Senhor muito mais do que nós imaginamos. Porque se estamos aqui, meu Pai, não é por nenhum outro motivo, senão pela sua misericórdia. Porque quantos, Senhor, que tiveram suas oportunidades terminadas, quantos, meu Pai, que não tem condições, não tem saúde, não tem mente, não tem cérebro, não tem tantas coisas, meu Pai. E nós podemos usar de todos esses privilégios, Senhor, para buscarmos, para tomarmos decisões certas, para nos governar. Nos ajuda, nos ajude a não perder, meu Pai, de vista o Senhor. Que a gente não venha olhar para as coisas e achar que somos nós, meu Pai. Achar que é a nossa capacidade. Não, Senhor, nada é nosso. Tudo vem do Senhor, tudo de bom que nós somos, meu Pai, vem do Senhor. Senhor, nos ajuda. O próprio salmista diz isso. Tudo de bom que eu tenho vem do Senhor. O Senhor é tudo que nós temos de bom, Senhor. Porque através do Senhor nós recebemos a graça para conquistar as demais coisas. Então nos ajuda. Abra as nossas mentes, meu Pai, não nos deixa cegos. Mexa nas nossas circunstâncias, meu Pai, se for necessário, porque tudo que vem do Senhor, meu Pai, é bom. Como o próprio Davi disse, Senhor, eu prefiro ficar nas suas mãos, porque o Senhor tem misericórdia. Então, se for para ficarmos, meu Pai, em uma situação complicada, que seja, Senhor, nas suas mãos, porque o Senhor tem misericórdia. Então eu te peço, abençoa cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Abençoa, meu Pai, o nosso povo. Restaura o nosso povo, abençoa, fortalece, Senhor. Que tenhamos cada vez mais testemunhos de pessoas vencendo, porque a nossa fé é essa, Senhor. Essa é a nossa fé, nós deixaremos uma geração muito mais forte do que a nossa, Senhor. E isso nós estamos construindo todos os dias, Senhor. Todos os dias. E assim será, em nome de Jesus. Eu peço um dia de paz, um dia abençoado, uma semana poderosa para todos nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a tomar as melhores decisões, em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Pode sentar, por favor. Bom dia ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Muito bom.
Graças a Deus. Vou começar aqui em 1 Crônicas 29, 12, uma palavra muito abençoada que vocês certamente conhecem. Diz assim: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas sobre todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Vocês lembram, pessoal, quem falou isso? Quem falou essa frase? Davi, exatamente. Davi disse isso. No momento em que ele estava contemplando toda a mudança que Deus fez na vida dele. Ele estava podendo contribuir para a construção do templo e tantas coisas, onde ele tinha chegado. E ele falou isso: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Ou seja, não fui eu, não sou eu, não é minha inteligência, capacidade, veio do Senhor. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. E nós sempre fazemos essa pergunta: quem é essa pessoa, pessoal? Quem é essa pessoa? É o outro? É o seu vizinho? Quem é você? Sou eu. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa que Deus pode tornar grande e forte. Mas Davi não estava aqui. Ele chegou até aqui. Ele teve uma vida de construção, ele agarrou oportunidades. Ele fez coisas épicas. E qual foi a última vez, será, que nós fizemos algo épico? Nós precisamos responder perguntas assim, sermos confrontados por elas. Quando foi a última vez que você fez algo poderoso, épico? Tudo começou na vida de Davi naqueles 40 dias, que Davi não sabia quantos dias estavam lá. Ele chegou no dia, ele chegou em algum dia, por coincidência no dia 40. Então já havia 40 dias que Golias estava amaldiçoando, desafiando o povo. E a gente vê que mesmo com benefícios, com coisas boas que são oferecidas, a maioria das pessoas ainda fica olhando para a circunstância, para o tamanho do gigante, para o tamanho da dificuldade, e por isso não saem do lugar. Porque a gente vê na história de Davi, uma das histórias mais famosas da Bíblia, que ele chegou num dia qualquer, ele sabia que os irmãos estavam no campo de batalha, mas aí ele descobriu que ninguém estava batalhando nada, estava todo mundo de prontidão, apareceu o homem, eles saíram correndo. Aí à tarde, eles vinham lá, ficavam de prontidão, apareceu Golias, xingava, ofendia, amaldiçoava, desafiava, chamava todo mundo de covarde, e eles saíam correndo de novo. Então ninguém estava batalhando ali, já estavam derrotados, porque a batalha a gente vence na mente. A derrota ou a vitória está na nossa mente, começa naquilo que nós acreditamos. Então Davi chegou naquele dia, que para Davi foi o dia 1, mas para aqueles homens já era o dia 40. E ele estava lá amaldiçoando o povo. E para estimular, o que o Saul fez? Lá atrás ainda, quem enfrentar esse gigante e vencer, obviamente, vai receber muitas coisas boas, muitas riquezas, não vai precisar mais pagar imposto. Quem que não quer pagar imposto? Né? Então já era um grande benefício. Ia ser genro do rei, que a princípio parecia ser uma coisa boa, depois ele viu que não foi tanta vantagem assim, mas estava lá no pacote. E riquezas. Então todo mundo quer ser uma pessoa bem-sucedida, todo mundo quer se acertar na vida sentimental, todo mundo quer se acertar na vida profissional, financeira, todo mundo quer ser relevante na vida. Não é verdade, pessoal? Todo mundo. Mas alguém se apresentou, pessoal? Sim ou não? Então adianta a gente ter muitas promessas, adianta nós falarmos que Deus fará coisas incríveis na minha vida,
mas eu não me coloco à disposição. Adianta? Não adianta. Não adianta. É aí que está o ponto. É aí que está o ponto de muitas pessoas não saírem do lugar. Tem promessa, tem a palavra como a gente recebeu agora esses dias do vento soprando, um vento de poder sobre as nossas vidas, um vento extraordinário de unção, de riqueza, de crescimento. Isso eu não me coloco à disposição, de que adianta? Você vai ser genro do rei, você não vai pagar imposto, você vai ficar rico, você vai ser um herói nacional. E as pessoas só estão falando das bênçãos, mas ninguém apareceu lá. Ninguém foi lá e falou, eu coloco, ninguém, o que vai ganhar? Quem salvar a honra de Israel. Então você vê que Davi não chegou e falou, o que vai ganhar quem lutar contra esse gigante? Não, o que vai ganhar aquele que livrar a honra de Israel, que limpar a honra de Israel, que salvar a honra de Israel? Então veja, pessoal, uma pessoa que ela vai se destacar, ela não está olhando para o que eu vou ganhar com isso. Ela está observando o que ela tem que fazer. Naquele momento, ele queria saber, mas a motivação dele não era ser rico, ser famoso, era limpar a honra de Israel. Porque a gente vê muito bem que ele falou, quem é esse cara sem aliança, para desafiar os exércitos de Deus? Então ele tinha um orgulho. Nós somos o povo de Deus. Nós temos aliança com Deus. Nós somos o povo de Deus, um povo diferenciado, um povo separado. Então quem é ele para atacar assim o nosso Deus? Quem é ele para atacar assim o povo de Deus? Então ele foi olhando para a indignação, para aquilo que ele tinha que fazer. Ele não foi motivado por riquezas, por honra, por coisas tangíveis. Ele foi pelo intangível, ele foi para aquilo que não podia tocar. Ele foi pela honra, por Deus. Ele foi pela nação. Ele foi por tudo aquilo que ele sabia que Deus tinha preparado aquele povo. E a consequência daquilo foi o tangível, foi aquilo que ele podia tocar. Mas primeiro nós perseguimos um alvo pelo intangível. E aqui nós vemos isso. Aquilo mexeu com ele. Mas o que definiu no coração dele foi simplesmente salvar a honra de Israel. Então ele foi lá, ele se apresentou. Ele fez algo extraordinário. Davi fez algo épico. Então Deus nos impulsiona a isso. A crer, a avançar, a lutar, a confiar, que teremos, fala comigo, favor. Que teremos o favor de Deus. Teremos um favor sobrenatural. O Senhor nos impulsiona a crer que nós temos, não é que nós teremos, que nós temos um favor sobrenatural. Porque quando ele foi enfrentar o gigante com as pedrinhas e tal, aquilo só se materializou no mundo físico, mas no mundo espiritual ele já tinha um favor, já tinha ganhado. Porque Deus está observando o nosso coração. É igual o próprio Abraão. Deus pediu Isaac. O Abraão levantou a faca para sacrificar o Isaac. Mas Deus interrompeu. Mas Deus recebeu o sacrifício. Porque no coração de Abraão ele fez o sacrifício. Então Deus enxerga, no coração de Davi, ele já tinha vencido aquele gigante. Então Deus está observando isso. Pode ser que a gente encare situações e circunstâncias que a gente não olha como isso é possível, mas no nosso coração nós cremos, eu vou fazer. Eu não sei como que isso vai acontecer, eu não sei de que maneira isso vai se materializar, mas eu estou indo. Foi o que Davi fez. Então no coração dele ele já tinha vencido, e no mundo real depois ele venceu.
Então, no nosso mundo, na nossa mente, no nosso espírito, nós precisamos crer. E nós agimos com essa fé. Nós não falamos apenas que nós cremos. Nós estamos lutando, nós estamos crendo, orando, trabalhando, se esforçando. Nós estamos fazendo o que é necessário. Então, por isso que é tão importante nós não nos envolvermos com coisas erradas, com influências, com coisas que vão drenar a nossa energia. Então, muitos ficam ainda falando com pessoas que não acrescentam, que não têm a mesma fé, que estão puxando você para baixo, que ainda questiona. Sai de perto dessas pessoas. Sai de perto desses questionadores, dessas pessoas medrosas, dessas pessoas críticas. Porque muitas vezes a pessoa não quer lutar e ela busca um apoio para não lutar. Ela busca um apoio para se justificar na derrota. Ela vai falar com pessoas que só vão falar o que ela quer ouvir, porque ela não quer lutar. E ela se justifica, ela até tenta se conformar, se consolar de que, não sou só eu, todo mundo está falando assim, todo mundo está reclamando. Aqui também. Estava todo mundo falando desse assunto. O que vai ganhar? Quem salvar a honra de Israel, quem enfrentar esse cara? Vai ganhar isso e aquilo, tal. Mas você está vendo aí o tamanho, né? Você está vendo aí, ninguém teve coragem, né? É a mesma coisa quando o povo estava para entrar na terra. O que estão falando aí? Está falando que o negócio é difícil. Estão falando que lá os homens são muito altos, que os caras são muito agressivos. Está falando que lá a terra consome tudo, que o povo é muito mau. Então verdade, melhor parar, melhor ficar por aqui. E ficar por aqui, não encarar, ficar observando a situação, não vai me fazer ter uma vida épica. Não vai me fazer coisas extraordinárias. Não vai me fazer ter um grande projeto, um grande propósito. Como de Neemias, estou num grande trabalho, num grande projeto, eu não posso parar, não posso descer, não posso ficar aqui distraído. Eu não vou ter um grande projeto desse jeito. Bom, eu posso até ter um grande projeto, mas ele só vai ficar no projeto, né? Ele só vai ficar nas ideias, no papel, no propósito, mas não na minha vida, não no meu coração. Então aquilo não vai se materializar, não vai acontecer. Então aqui mesmo com benefícios, o povo não queria ir. Então Davi matou o gigante dele. E quando ele estava lá para terminar os dias dele, ele disse isso: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele construiu esse caráter. Deus foi construindo nele esse grande e forte. Ele foi crescendo, ele foi passando os processos, ele foi fazendo o que era difícil, ele se colocava à disposição, tudo que ele ia fazer ele consultava a Deus, ele não recuava nas decisões dele. Se Deus tinha dado uma direção, ele ia. Uma das primeiras coisas que ele fez foi conquistar a fortaleza dos Jebuseus, que era Jerusalém. Ninguém tinha ido. Ninguém tinha tido coragem. Ele foi lá e ele conquistou. Ou seja, ele botou um alvo, ele botou um foco. Ele não olhou porque ninguém tinha conseguido. Ele não olhou que aqueles caras eram terríveis. Ele simplesmente foi. E às vezes a gente perde tanto tempo pensando no como, olhando para o gigante, olhando para as adversidades, ouvindo opiniões. E se a gente ficar nisso, a gente não vai fazer nada. Enquanto você ficar ouvindo o amigo, o fulano, o parente, o colega de trabalho, a notícia, o seu coração, suas emoções, você ficar ouvindo tudo isso, você não vai fazer nada relevante. Então, quando foi a última vez que você fez algo épico? Às vezes você tem coisas importantes na sua vida para definir, mas você está travado ainda. Você está travado porque você não acha que é capaz. Você está travado porque você não vê uma possibilidade daquilo explodir, desenvolver. Mas você pediu muitas vezes direções para Deus, você pediu ideias para Deus, você pediu oportunidades para Deus. Deus está te colocando oportunidade, mas Ele não... É o que a gente fala.
A gente fala do povo de Israel que não quis entrar na terra, a gente fala do Davi, mas então a gente tem que trazer para a gente, para a nossa vida. Que a gente vê, nossa, que gigante, nossa, que incrível, né? O Davi foi lá e matou, o Josué, o Caleb, tinha um espírito incrível, que maravilha. Mas na nossa vida a gente está ouvindo os espias, os 10 espias, é difícil, não, peraí, você não está preparado, peraí, não é a hora, peraí, é o mercado, peraí, não é o momento, peraí, não, peraí, não é assim. A gente está ouvindo os espias, a gente está ouvindo a impossibilidade, a gente está ouvindo pessoas que não têm coragem, não têm fé, e não querem que ninguém tenha coragem, ninguém tenha fé. E com quais vozes nós temos ficado? Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Se eu digo que eu sou essa pessoa, eu sou qualquer pessoa, eu sou mais um, mas eu posso ser um diferenciado se eu tomar essa decisão. Deus está olhando, qualquer pessoa, quem que Ele pode usar? 40 dias ninguém pode se colocar à disposição. Está aí nessa empresa, está todo mundo falando igual. Está aí nessa família, todo mundo pensando igual. Cadê essa qualquer pessoa? Deve estar para lá, porque aqui não tem ninguém. Porque eu não creio, eu não vou atrás, eu não me levanto, eu não me coloco à disposição. Quem disse que é fácil? A bispa falou esses dias, a fidelidade no dia a dia. Olha o que os heróis da fé passaram. Deus deu a promessa para Abraão, mas não disse para ele a dificuldade que seria. Não disse para ele que ele seria pai de multidões com um filho só. Mas como está lá em Hebreus, ele creu. Eles ficaram felizes, porque na mente dele eles creram. Abraão creu. Porque ele era o improvável, o impossível, né? A mulher era estéril, velha, ele velho, impotente e tal. E Deus deu um filho. Bom, se Deus fez o impossível me dando um filho, é claro que Ele vai ser fiel em todas as demais coisas. Então, pela fé dele, ele viu lá na frente, eu comecei uma grande nação. Eu creio nessa grande nação. Eu posso não ver dezenas de netos aqui nesse momento, como aconteceu com Jacó, né? Que aí explodiu, né? Um monte de filho, de neto e tal. Aí começou até aos olhos naturais aquilo. Opa, agora, olha, estamos desenvolvendo agora, estamos saindo agora. Não, tinha um só. Tinha um. Então as coisas vão acontecendo, gradualmente. Deus deu o sonho para José, mas não disse que ele ia penar daquele jeito. Deus deu o sonho de que ele estaria numa alta posição e todos estariam curvados diante dele, mas não disse que ele ia sofrer daquele jeito. Então essa é a qualquer pessoa. Essa é a pessoa que Deus quer usar, aquela que vai cega, vai embora, o Senhor disse, eu vou. Mas está doendo, está difícil, está complicado, mas o Senhor está me dando favor, está me derramando graça. Então muitos gigantes, como eu já falei essa frase, muitos gigantes já foram mortos para que nós estivéssemos aqui hoje. A gente vê em cada era, em cada tempo, muitos desafios, muitos gigantes foram enfrentados para que hoje você estivesse aqui. De gigantes de todos os níveis, de todos os aspectos, seja na fé, seja no desbravar de um novo território. Veja, para desbravar esse país aqui, às vezes esses dias eu estava lembrando, né? Aquele caminho lá que você vai para a praia, né? Você olha para aquela serra, sempre, né? Qualquer dia, qualquer horário, assim, 90% de chance de você encontrar aquela imagem daquela serra bem até assustadora, né? Aquele clima de neblina, gelado, meio escuro, meio nublado, aquela coisa, não é? Quando a gente vai para a praia, não é quase sempre assim? Então você imagina aqueles bandeirantes, aqueles caras, a brutalidade que é aquela natureza, só morro, montanha, qual que é o caminho que vai seguir, chegar até aqui, desbravar o resto e tal. Então veja, quantas coisas, né, os navegantes, né, para encontrar
o Brasil, que não sabia que ia ser o Brasil, só estava buscando outro caminho, tal. Então, quantas coisas já foram vencidas para que a gente estivesse aqui hoje? Quantos desafios? Então, nós precisamos, cada um desses no tempo, para a gente chegar aqui nas guerras, os soldados que iam à guerra, pelas suas famílias. Então, muitos gigantes já foram mortos para que a gente estivesse nesse ponto hoje. E quais os gigantes que nós vamos matar, destruir, derrubar, para que a gente continue deixando aí um legado, pessoas mais fortes do que nós? Porque essa tem que ser a sua fé. A sua fé é de você deixar uma geração mais forte do que a sua. Seja com um filho, seja com um sobrinho, com um neto, seja com pessoas que você trabalha, você vai deixar um legado. Cada um de nós pode deixar isso, porque você é essa pessoa. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Então agora fala, é a minha vez. Mais forte, é a minha vez de matar gigantes. Então quais são os seus gigantes? O que tem travado? Quais as dificuldades? Qual que é o novo que você está com medo? Que muitas vezes você pede oportunidades, mas chega a oportunidade e você recua. Pede chances, mas você está deixando elas escaparem, o tempo está passando, daqui a pouco o portal fecha e você perdeu essa oportunidade. Então quais os gigantes que precisamos destruir? Fala comigo, só vivo e extraordinário aquele que tem coragem de agir. Só vive o extraordinário quem tem coragem para isso. Senão vou viver o ordinário, o comum, uma vida comum. Você sabe que você olha em volta, você vê pessoas vivendo vidas comuns, infelizes. Você vê que o povo hoje em dia, tem um mau humor. Você vê em qualquer lugar, às vezes a pessoa tromba em você e passa e está com um filho, é tudo com mau humor. Tudo mal-humorado, tudo infeliz, tudo triste, tudo frustrado. Aceitaram ser pessoas comuns, aceitaram ser guiados pelas emoções, aceitaram ser guiados pelas notícias, pelas redes sociais, aceitaram ser guiados pela comparação com outras pessoas. Por isso que a maioria das pessoas está nesse estado de espírito assim, só sobrevivendo, não vive, né? Não vive, porque a vida de verdade é a vida feliz, a vida com Jesus, a vida de progresso, a vida que você está vendo o seu dia a dia melhorando cada vez mais e os seus sonhos acontecendo e a sua vida caminhando. Mas quando fica lá aquela estagnação, todo dia, do mesmo jeito, sem progresso, isso daí mata as pessoas. Mas por quê? Porque aceitaram isso. Aceitaram viver por outras coisas, por outras vozes. Então eu só vou viver o extraordinário se eu tiver coragem para agir. Olha aqui no Salmo 60 e no Salmo 18. Com o auxílio de Deus, fala comigo, com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. O próximo, com o teu auxílio, fala, com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Então, nós vamos fazer tudo sozinhos? Não, com o auxílio de Deus. Olha, Ele quer nos ajudar. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos. Fala, grandes feitos. Com a ajuda de Deus, você realizará grandes feitos. Pois Ele pisará os nossos inimigos. Com o auxílio de Deus, com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Deus é épico. E se Deus é épico, logo, eu também sou. Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, se Deus é épico e Deus é, eu também sou, você também é. Mas como que nós vamos fazer tudo isso? Fala, com a ajuda de Deus. Então, com a ajuda de Deus, é o favor de Deus e a minha atitude. Porque quem quer pular a tropa aqui? Quem quer lutar? A pessoa, né? Grandes feitos. Deus vai me dar a vitória, mas eu tenho que estar lá para pisar.
para pegar a espada, para brigar, para enfrentar o desafio. Então, com a ajuda de Deus, nós somos habilitados a fazer coisas extraordinárias. E se não se nós não fazemos ainda algo épico, é porque nós não estamos crendo que Deus seja épico. Você já parou para pensar sobre isso? Se eu não faço coisas épicas, coisas diferentes, coisas extraordinárias, é porque eu não creio que Deus seja assim. E a gente já falou isso recentemente, talvez faz uma semana, em algum dos cultos da bispa, ou da entrega, ou de domingo, não lembro agora, exatamente sobre isso. Se eu não creio que Deus pode fazer, logo eu também não vou fazer, logo eu faço do gigante o maior do que Deus. Eu faço dos habitantes da terra mais fortes do que Deus. Eu me enxergo como gafanhoto. Eu enxergo ele como um monstro, como um gigante, e eu como pequenininho, um gafanhoto. Ah, mas quem é o meu Deus? Ah, mas é que aquele povo lá, aquele desafio é muito grande. Então eu também faço de Deus um nanico. Eu deixo Deus um anãozinho, pequenininho, significante, um inseto também. Então, não funciona. Então, os heróis da fé, como nós falamos semana passada dos heróis da fé, aqueles homens foram épicos porque eles creram que Deus é épico. Fala comigo, os heróis da fé foram épicos porque eles creram que Deus é épico, que Deus é poderoso, que Deus é incrível, que Deus tem o poder para fazer o que Ele quiser, mas Ele depende da minha colaboração. Então, Sansão, Noé, Davi, tantos homens foram épicos, porque eles acreditaram. Um fofoqueiro não é épico. Uma pessoa amargurada não é épica. Uma pessoa vitimista não é épico. Hoje em dia a gente vive num tempo assim tão irritante de vitimismo, esses dias me mandaram, eu vi um negócio que até você falar de emagrecer, de cuidar da saúde, assim, o negócio está tão retardado que as pessoas falam que... pessoas nada. Aquele povo barulhento e vitimista. Fala que, até de você falar de emagrecer, de cuidar da saúde, isso é uma construção do patriarcado, não sei das contas lá, que eles adoram inventar uns nomes diferentes, né? São criativos para essas idiotices. Então, até para você falar de saúde, até eu falei que apareceu uma notícia há esses tempos que esses índices, né, de que está acima do peso, está sobrepeso, está mórbido, essas coisas, tudo isso também foi uma construção, porque é uma herança do tempo da escravidão. Eu não sei se vocês viram essas baboseiras, ainda bem que vocês não viram, porque é tão inútil isso. As pessoas não querem fazer o que elas têm que fazer, então elas adoram inventar um culpado. Não, porque eu quero ficar, né, sem saúde, eu quero acabar com a minha vida, eu quero morrer 30 anos mais cedo, só porque eu não quero lutar contra aquilo. E para eu não ter que lutar contra aquilo, eu vou achar um culpado. Não, porque isso é culpa dos padrões do patriarcado, não sei do quê. Por quê? Fraco. Pessoas fracas. Pessoas que querem encontrar um culpado, pessoas que querem achar alguém para que dê força a ela, para ela continuar na derrota. Então, os vitimistas não são épicos, nunca serão épicos. Pessoas que vivem falando dos outros nunca serão épicos. Pessoas que são amarguradas, que sempre acham que a vida delas é pior do que a dos outros, que sempre acham que a vida delas é mais difícil que a dos outros, esses também nunca serão épicos. Porque o épico, ele não fica olhando para o outro, ele olha para ele. Ele faz o que ele tem que fazer. Ele não ficou olhando o que o outro fez, ele pode olhar para o que o outro fez para modelar, para melhorar, para ver qual... né? Tem isso também, você acompanha, vê a rotina da pessoa que está lá num nível abençoado, está lá com seus resultados
bacanas. Então você, eu quero saber qual que é a rotina, o que ele lê, o que ele faz, o que ele come. Não é assim, pessoal? Sim ou não? Se é para a gente modelar uma pessoa que tem uma credibilidade para isso, ok. Mas tem gente que só olha para o outro e fala, nunca vou chegar nisso. Eu olho para o outro, porque para ele foi mais fácil. Mas também é por ele. Ai, meu Deus. Aí, realmente, aí não adianta. E a gente vê aqui, por exemplo, em 2 Samuel 23, homens que não eram não começaram épicos, mas com a influência certa, que eu acabei de falar, modelando alguém que não era vitimista, que não era covarde, que não era carnal, eles se tornaram homens épicos. Olha aqui em 2 Samuel 23. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi, porque todos eles no tempo de Davi eram homens valentes, no tempo de Saul eram homens covardes, eram todos soldados, porém com a liderança covarde, com a liderança vitimista, com a liderança carnal, eles tinham uma péssima influência, mas com uma liderança firme, uma liderança espiritual, uma liderança corajosa, eles se tornaram todos valentes. Então esses são os mais valentes dos valentes. O primeiro era Jabezão, o Raquimonita, líder dos 3, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Nesta certa ocasião, usou uma lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aioi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, então estava com ele. Quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Recuar é fugir, você sabe, né? Então aqui eles ficaram com Davi. Davi não correu, Davi não fugiu, mas os caras aqui fugiram. Eleazar matou filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. O Senhor deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Porque eu não sei se você lembra, teve 3 etapas aí no crescimento de Davi. Teve aquela que ele só tinha os guerreiros de Davi, que eram os mais valentes de Davi. Depois o povo de Judá se uniu a ele, depois o povo de Israel se uniu a ele. Então foi um processo de construção, de força, de influência, de credibilidade. Então o primeiro começou em um, pessoal. Por isso que é importante a gente ficar muito firme nisso, como o exemplo que eu falei do Abraão. Você começa muitas vezes sozinho, mas você tem uma visão, eu vou deixar uma geração melhor, mais forte do que eu. Então, pela fé de Abraão, aquele Isaac já representava a nação, uma nação de vencedores. Aqui tinha um grupo bem grande de pessoas, aqui quando Davi foi enfrentar o Golias, que todos eram covardes. Davi enfrentou. E depois daquelas perseguições inúteis lá do Saul, ele se escondeu lá na caverna de Adulão, e tinha esses desocupados, esses infelizes, esses caras aqui que tinham uma vida toda bagunçada. E eles foram se enchendo de fé, de coragem, de espírito. Então, daqui a pouco veio o povo de Judá. Daqui a pouco veio o povo de Israel. Daqui a pouco todo o exército de Israel era um exército incrível, agressivo, forte, corajoso, que botava medo em todo mundo. Mas começa sempre com alguém. E que você coloque-se à disposição de ser você esse alguém. Lembra que a gente falou? Deus torna grande e forte qualquer pessoa. Eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa. Você pode deixar a sua geração muito melhor do que a sua, do que você recebeu, do que você foi criado. Mas começa em um. Mas se eu sempre acho que eu sou pequeno demais, fraco demais, incapaz demais, isso nunca vai acontecer. Então veja, o exército voltou só para pegar os despojos,
só para pegar a parte boa, não quis enfrentar, mas a gente não sabe quem são eles. Mas a gente sabe quem foi Eleazar, quem foi o Jabezão, a gente sabe quem é o Samá. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. Fala comigo, o exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu. Olha a diferença. Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Quem permanece tem o que, pessoal? Grande vitória. Quem luta, quem vai até o fim, quem mantém a sua fidelidade, quem tem disciplina, quem estabelece a coisa certa, tem o que, pessoal? Grande vitória. Quem correu, não teve vitória. Tinha sorte que era respingado da bênção. Ia lá e pegava os despojos. Mas quem permanece tem grande vitória. Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, você lembra, Joabe e Abisai eram violentos também. Eram sanguinários, principalmente Joabe. Homens fortes. Não tinha nada a ver com esse povo aqui, ó, que fugia, que corria da batalha, não. Era líder dos 30, certa ocasião usou uma lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa desse feito, de feitos como esse, não só um feito, ele não fez assim uma vez, era um padrão deles. Por causa de feitos como esse, que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3, mas era dos 30. Então a diferença aqui, ó, que nós vemos aqui em Samá, por exemplo. Samá permaneceu. Samá ficou no lugar que ele tinha que ficar. Samá não ficou com as opiniões, Samá não ficou olhando todo mundo correndo e falou assim, eu vou também. Não, ele falou. Ele teve identidade, ele teve coragem. Então se a gente fica seguindo o fluxo da multidão, a gente não sai do lugar. Na verdade a gente sai, a gente corre. Porque a multidão está sempre falando, foge, se protege, não é o tempo, não é o momento. Não é assim, pessoal? Tudo não é hora, tudo não é hora, tudo não é o momento, tudo não é para agora, vamos deixar para depois, não mexe com isso não, você está bem do jeito que está. Tudo, todo mundo, todo lugar que você vai, qualquer área que você vai, tudo, se dependesse da opinião da maioria, não ia ter muita coisa que a gente tem hoje não existiria. Porque não, vai dar errado, não é para você, não vai dar certo, não, peraí. Eu acho que, se fosse para depender de opinião dos outros, acho que a gente estaria no tempo das cavernas ainda. Porque só o fato de você sair da caverna para caçar alguma coisa, para expandir alguma coisa, já seria um desafio muito incrível. Então, se fosse para ficar ouvindo a opinião das pessoas, as pessoas estariam na caverna até hoje, porque é um lugar conhecido, um lugar seguro. E o desconhecido traz um desconforto, mas também olha os resultados. Então, eu volto a dizer, qual foi a última vez que você fez algo diferente, algo épico, algo desafiador para você? E não é algo assim, nossa, vou matar um gigante, um negócio, não. Às vezes o que é épico para você, às vezes é falar em público, por exemplo. Um desafio difícil para você. É você encarar, é você perdoar. Às vezes uma briga de estar aí há 5, 10 anos sem falar com uma pessoa. Para destravar mesmo a vida, sabe? Você vê que quando Davi fez isso, ele destravou muita coisa na vida dele, e começou a fluir muita coisa. A influência dele começou a aparecer. Os desafios dele foram grandes, mas você vê que ele deu um passo, que ele nunca mais parou. Ele só foi para frente, só avançando, só avançando, só avançando. Então, qual foi a última vez que você fez algo épico, que você foi até o final, que você pegou algo para fazer e você não terminou até você conseguir? Você não terminou até terminar, até você ir até o final, até finalizar aquilo. E às vezes as pessoas não conseguem ir até o final de um livro, por exemplo. Ler a Bíblia. Assistir um culto.
terminar num propósito. E eu quero ser um homem épico assim? Eu quero ser uma pessoa incrível assim? Eu não consigo terminar um livro, um propósito. Eu não consigo ler os meus 4 capítulos da Bíblia por dia. E eu quero ser épico. De verdade, pessoal. De verdade. Qual é o seu nível de autoexigência? Será que você se exige pouco demais? Será que tudo você se coloca um motivo para não fazer? Tudo você se coloca uma razão para não dar conta? Por favor, analise isso pela sua vida. Será que tudo a gente começa a apresentar, não consigo, não estou preparado, não, é difícil, não, eu estou sem tempo, não, é aqui para mim, não, aqui já passou de hora. Essa história de passar de hora aí, o povo estava aí sem construir um templo para o Senhor há muitos anos já. Não é tempo ainda de construir o templo, não está na hora não, mas estava todo mundo pensando no seu dinheiro, porque quando eles voltaram do exílio, o rei deu um monte de tesouros. Ele falou assim, tudo que eles precisarem, dê para eles. O rei, quando libertou, falou, pode ir lá, pode ter aí os tesouros, os impostos que vocês colocariam para o império, pode ficar para vocês. Você lê lá essa parte, em Esdras fala isso, não sei se não lembro agora. Será em Crônicas? Não lembro agora. Mas que quando eles saíram, o rei falou, os impostos que vocês usariam, vocês usam para as coisas de vocês, para construir o templo. Tanto ele fez a carta, determinando isso. Mas não. Estavam lá nas casas deles, arrumando a vida deles, confortavelmente, sem o templo do Senhor. A vida espiritual a gente deixa para depois. Vamos pensar agora no nosso dinheiro, vamos pensar agora na nossa empresa, vamos pensar agora no nosso casamento, nos nossos filhos. Deus a gente deixa para depois. Então a gente precisa analisar isso. Quando foi a última vez que você matou um leão? Que você entrou na caverna, como Benaia, no dia de neve, foi lá e entrou na caverna. Que você fez algo desafiador. Então traz isso para a sua vida. Que você se desafie a fazer coisas difíceis. Que você mantenha a sua integridade, que você não desanime. Que você tenha aquele espírito como de Davi, como de José, como de Neemias. Então muitas vezes o épico é você perdoar aquele marido, aquela esposa. Então mantenha o seu casamento. Tenha coragem. Coragem para mudar, coragem para perdoar, coragem para arriscar. Para de mentir, para de covardia, para de falsidade, para de fofocar, para de criticar as pessoas, para de olhar para a vida do outro e falar que para o outro foi mais fácil. Para de ser um morno. Não é tempo ainda de construir o templo de Deus. Não, para de ser morno, para de fugir das coisas espirituais. Para de negligenciar aquilo que é mais importante, que é a sua vida com Deus. Que é você trabalhar para deixar um legado. Essa vida é muito curta. O sábio já nos mostra isso. Ele deu tudo que a sua carne pediu e ele falou, tudo é vazio, tudo é inútil, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Então se a gente não trabalha para deixar um legado, Davi cumpriu o propósito de Deus naquele tempo e ele morreu. Esse é o tempo de nós cumprirmos o propósito de Deus. Porque esse é o tempo que nós temos. Aqueles gigantes já foram mortos. Aqueles homens já venceram muitas coisas. Cabe a nós agora vencermos as nossas coisas. Para que a gente possa deixar uma geração com exemplos também. Como a gente leu semana passada, tudo que foi escrito foi feito para nos ensinar. Então, nós estamos aprendendo, mas também nós estamos ensinando. Nós vamos deixar um legado para as próximas gerações. Mas eu preciso estar preparado para isso. Eu vou me tornar um homem melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Eu vou me tornar um crente de verdade, eu vou me tornar uma pessoa realmente relevante. Então eu preciso listar
A gente precisa ter isso, pessoal. Tem essa boa atitude com você. Liste, coloque pontos, pega uma agenda, pega aí, né, e liste os pontos que você sabe que você tem falhado. Liste onde você tem sido negligente, onde que você tem procrastinado em tomar decisões. Isso é importante para a gente analisar, para a gente ter uma visão, uma consciência de nós mesmos. Porque às vezes a gente vai levando, mas não liste, isso aqui, quanto tempo que eu estou aqui para tomar essa decisão, não tomei. Eu estou procrastinando. Eu não estou com determinação. Eu fico falando, eu vou começar isso, eu vou fazer isso. Ao invés de falar, um dia farei, por que eu não faço? Hoje eu farei. Um dia, quando eu estiver preparado, quando isso daqui estiver certinho, não, hoje eu farei. Hoje eu vou dar os passos. Meio torto, meio capenga, meio despreparado, mas eu vou dar o passo. Eu vou dar o passo, vou arriscar, vou entrar nessa. Pontos que talvez você ainda tenha sido covarde, que você tem sido fraco, que você tem sido morno, que você não tem colocado um ponto final naquilo, numa amizade, num hábito, numa rotina errada. Tem sido fraco, tem sido ainda guiado pela preguiça, guiado pela procrastinação, pela pornografia, pela sedução das coisas carnais, as coisas do mundo, amizades que não cabem mais para você, pessoas, conversas que você já não acrescentam para você, programas, entretenimento, tudo aquilo que rouba a sua santidade, que rouba o seu tempo com a sua família, que rouba o seu tempo com Deus. Liste, tenha isso claro. São esses pontos, são esses 10 pontos, são esses 20 pontos que eu preciso aqui, trabalhar, colocar força. Porque Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, mas eu preciso crer nisso. Eu preciso permanecer no lugar certo, como nós vemos esses homens aqui. Começaram como desgostosos, derrotados, fracassados, mas com a influência certa, com o exemplo certo, eles permaneciam. Todo mundo podia correr, mas estava lá, Davi e ele estava lá. Ou seja, exemplo, deixando um legado. E esse é o papel que nós temos que assumir. Muitos gigantes já foram mortos, agora é a nossa vez de matar os nossos gigantes. Porque, como a bispa sempre fala, as guerras que nós não vencemos, os nossos descendentes vão ter que enfrentar. Aquilo que nós não lidamos, não tratamos, outros vão ter que lutar. Então que eles tenham outras guerras, mas que eles não tenham as nossas guerras. Que eles não tenham que carregar o peso das nossas guerras. Que os nossos filhos não tenham que enfrentar as guerras que nós não vencemos, que eles tenham as próprias. Mas que eles não tenham as deles mais as nossas. Porque a gente não quis tomar as decisões na hora certa. Amém, pessoal? Então fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito. E eu peço que você feche seus olhos por um momento. E que você faça uma análise. A nossa mente é muito rápida para algumas coisas. Eu tenho certeza que para várias coisas que nós falamos aqui agora, já te veio muita coisa. O que você tem negligenciado? O que você tem deixado para depois? O que você tem corrido para não tratar? Mata esses gigantes. Queira ser essa pessoa que Deus pode usar, Deus pode tornar grande e forte. Ninguém se apresentou para enfrentar o gigante, mesmo com muitos benefícios. Se apresente agora. Senhor, isso tem vindo aí desde dos meus pais, dos meus avós. Essa situação aqui, está na minha vida há tantos anos. Mas hoje eu tomo essa decisão, Senhor. E o Senhor sabe que eu já tomei essa decisão umas 3, 4, 5, 10 vezes já, e eu quebrei. Mas agora eu vou tomar vergonha na cara, eu vou me posicionar de verdade.
Eu vou agir como eu tenho que agir. Eu vou parar de ficar apresentando desculpas. Eu vou parar de ficar apresentando motivos. Eu vou fazer. Eu vou salvar a honra do Senhor, a honra da minha família. Quem é esse? O que vai ganhar? Quem salvar a honra do exército, do povo de Israel? Ou seja, antes dos presentes, ele queria salvar a honra. Então, antes de você pensar no que você vai ganhar, você sabe o que você tem que fazer. E como a gente já falou isso, a bispa fala, ninguém dá mais do que Deus. Então, quando a gente busca salvar a honra, como ele fez, vou salvar a honra, não é nem pelos presentes, isso eu sei que vai ganhar alguma coisa, vai ganhar isso, mas ele não estava olhando para isso, ele fala, não vai ganhar nada não. Ele já estava preocupado sobre a honra de Israel, com a honra de Israel, a honra do povo, de Deus. Então você representa Deus. Deus não é glorificado se você tiver uma vidinha qualquer, se você tiver uma vida pequena, uma vida insignificante, uma vida derrotada, Deus não é glorificado nisso. Deus é glorificado na sua bênção, na sua vitória. Não você voltar para ver se pega alguma coisa, algum despojo, não, mas que você permaneceu no lugar certo. Então, tudo aquilo que para você parecia algo muito complicado, um complexo, um gigante, que você tome essa decisão agora, Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar força, eu sei que o Senhor vai me dar graça, eu sei que o Senhor vai me dar capacidade para vencer todos os gigantes, porque a sua palavra diz que com o auxílio do Senhor, nós realizaremos grandes feitos. Com o auxílio do Senhor eu posso atacar uma tropa, eu posso transpor muralhas, eu posso pisar os inimigos. Com o auxílio do Senhor. Com o auxílio do Senhor. Então fale com o Senhor neste momento. Senhor, para mim isso daqui assim, só de pensar me dá um arrepio já. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou enfrentar isso? Mas com o auxílio do Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu posso transpor muralhas, eu posso pular uma tropa, eu posso atacar uma tropa, eu posso pular muralhas, Senhor. Com a ajuda do Senhor, eu posso vencer isso. Eu posso perdoar, eu posso quebrar esse padrão, eu posso avançar naquele desafio com a ajuda do Senhor. Então fale com o Senhor, fale com o Senhor. Com o auxílio do Senhor, com o auxílio do Senhor, eu posso fazer isso, Senhor. Porque tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, a prosperidade, riqueza, tudo vem do Senhor. O poder vem do Senhor. A riqueza vem do Senhor, a capacidade vem do Senhor. A visão, o discernimento, a sabedoria vem do Senhor. Então eu creio, Senhor. Eu creio que a capacidade, eu creio que a coragem, eu creio que a força, eu creio que o favor vem do Senhor. Então eu vou me colocar à disposição. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou me colocar na frente, Senhor. Eu vou me colocar aqui à frente. Eu vou me colocar à sua disposição. Eu não vou ficar esperando alguém me chamar. Eu não vou ficar esperando alguém fazer. Alguém me estimular. Não, Senhor, a sua palavra já é o bastante. Só vive o extraordinário quem tem coragem para agir. E eu vou assumir isso, Senhor. Eu vou ter coragem para tomar essas decisões. Eu não vou mais ficar jogando isso para depois, porque eu sei que isso está travando a minha vida. O Senhor não tem como fazer mais, a minha vida está travada, porque eu não tenho coragem de ir para frente nessa área, nesse ponto. Tudo eu apresento um motivo, tudo eu apresento uma razão para não fazer. E a minha vida está passando. E eu fico ouvindo vozes, eu fico ouvindo pessoas, eu fico acreditando em mentiras. Então tome essa decisão agora. Tome essa decisão, Senhor, eu não aceito mais. Eu peço que você coloque inclusive a mão na sua cabeça. Eu não aceito mais essa trava. Eu não aceito mais essa trava na minha vida. Eu não aceito mais ficar acreditando dessa forma. Eu não aceito mais. Eu não vou mais ficar apresentando motivos, Senhor.
Eu não vou ficar mais falando, não, eu não posso, eu não consigo, não é a hora, não estou preparado, não. Eu vou colocar a força, eu vou agir, eu vou ir para frente, eu vou acreditar nos sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Eu entendi, Senhor, eu já sei, mas eu não tinha colocado em prática ainda. Eu sei que a reconstrução não vai depender do Senhor, o Senhor não vai levantar as paredes de pedra. Eu tenho que ir lá e levantar as minhas paredes, o Senhor vai me dar graça, vai me dar favor, vai me dar energia, vai me dar capacidade, inteligência, o Senhor vai me dar o que eu preciso, mas eu preciso ir lá, eu preciso permanecer no lugar certo, eu preciso permanecer como aqueles soldados que ficaram no lugar certo, que estavam lá para toda e qualquer situação, preparados para aquele momento, e eu vou enfrentar, Senhor. Coloca isso, declare isso no mundo espiritual. Senhor, eu vou declarar, eu vou enfrentar essa situação. Eu vou de encontro, eu declaro, fala aí o que você precisa. Eu não sei o que você precisa. É a preguiça, é a procrastinação, é um perdão, é você se tornar realmente um homem segundo a palavra, uma mulher segundo a palavra. É você enfrentar aquele desafio, aquele sonho, você agarrar aquela oportunidade que te deram, e você está aí cogitando, está relutando, o que é? Não, Senhor, eu vou lá, eu vou agarrar isso, não, eu vou fazer isso, eu vou terminar o que eu começo, eu vou parar. Muitas vezes a gente quer coisas tão grandes, mas muitas vezes você não tem a disciplina espiritual para a oração, para ler a Bíblia, para estar na igreja. Tudo está difícil, tudo está longe, tudo está complicado, tudo está... Não, os vencedores não ficam apresentando motivos, desculpas, e por que isso, por que aquilo. Todo mundo tem lutas, os gigantes já foram mortos, mate os seus também. Mate os seus gigantes. Com certeza você venceu já muitos gigantes para estar aqui hoje. Vença mais, vença outros. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você é essa pessoa. Davi não era visto por absolutamente ninguém, mas Deus viu ele. Ninguém deu crédito para ele. Mas Deus viu o crédito, Deus viu o valor. Deus viu um coração que Davi tinha. E Deus só precisou daquilo. Pode ser que você não se veja de muitas formas. Pode ser que pessoas disseram para você muitas coisas. Mas Deus está enxergando o seu potencial, o seu coração. Você pode ser essa pessoa. Essa pessoa que vai impactar milhões de pessoas. E que às vezes o milhões de pessoas é como Abraão, pessoal. Não pense que não, eu vou atingir essas milhões de pessoas. Não, através de Abraão. Ele atingiu uma pessoa, que foi o Isaac. E que através de Isaac nós estamos aqui. Todo o resto foi acontecendo. Porque ele enxergou lá na frente, eu vou fazer as boas escolhas para que essas promessas se materializem na vida dos meus descendentes de forma eterna. Então eu vou tomar as decisões agora. Tome as suas decisões agora. E você vai deixar um legado. Você vai dar início, vai ser a construção de um legado. Então basta nós crermos. A mãe do Billy Graham foi um dos evangelistas mais bem-sucedidos que já existiu. E começou lá na mãezinha dele. Uma mulher que cuidou da família. Mas que aquela mulher colocou os valores naquele homem, que através dele, ela atingiu milhões de pessoas. Porque ela colocou os valores certos na cabecinha daquele cara. Quando ele era criancinha ainda, ela lá passando os valores, os princípios, ensinando. Então, através daquele homem, aquela mulher atingiu um propósito de atingir milhões de almas, milhões de vidas. Então, às vezes a gente tenta imaginar o que Deus está imaginando. Não tenta perder tempo com isso. Simplesmente faça tudo o que estiver ao seu alcance. E Deus vai fazer o resto. Deus vai encaminhar as coisas para o lugar certo,
da forma certa. Mas faça o que você, tudo o que você fizer, dê o seu melhor, dê o seu máximo. Se envolva com o Senhor de verdade. Tenha organização, disciplina, acredite naquilo que Deus colocou no seu coração, nos seus sonhos. Não trave, não pare nos primeiros obstáculos, nos primeiros nãos, nas primeiras barreiras, adversidades. Simplesmente vá, simplesmente siga. Busque esse espírito diferente de Josué e de Caleb. Ambos nasceram na escravidão, ambos nasceram com aquela cultura, mas eles não ficaram com aquilo. Você pode ter vindo com uma cultura aí toda bagunçada, toda errada, de esperar que alguém sempre fizesse algo por você, de sempre criticar, apontar o dedo para todo mundo, de fofocar, de mentir, de fazer negócios ilícitos, mas você não é isso mais. Você pode ter vindo com muita coisa, mas você pode tomar decisões e se tornar uma pessoa totalmente oposta a isso. Então acredite nisso. Acredite que você vai muito longe ainda. Você vai muito longe. Você pode achar, mas eu sou só eu sou velhinho, tal. Abraão também. Abraão também. Mas ele foi tão longe, porque ele creu. Ele deixou um legado de influência. Ele é o pai da fé, pessoal. Quer coisa maior do que isso? É o pai da fé. Então nós podemos ir muito longe. Só não limite Deus. Só não coloque um teto em Deus. Só não coloque Deus numa caixinha que Ele não está lá, não. A gente pode fazer Deus ter limite. A gente pode fazer Deus ter um teto. A gente pode botar Deus numa caixinha, mas Ele não está lá. Ele não está lá. Eu posso dizer, eu posso acreditar nisso, mas Ele não está lá. Então não limite Deus, porque Ele não é limitado. Não ponha um teto em Deus, porque Ele não tem teto. Creia. Somente creia. A palavra nos ensina isso. Somente creia. Então somente creia. Simplesmente fique com o que eu disse. Simplesmente confie e vai. Então somente creia. Não saia daqui da mesma forma. Fique com a palavra. Que você saia daqui e coloque no papel os pontos. Seja diligente com a sua vida, não tenha preguiça. Seja diligente com a sua vida e anote aquilo que você tem negligenciado, errado. E olhe para aquilo e vai ticando toda vez. Isso daqui eu já venci, isso eu já venci, isso eu já tomei essa decisão, acabou. E você vai ver o progresso, você vai ver as portas abertas, você vai ver a materialização do Senhor na sua vida através dessas decisões. Creia nisso. Creia nisso, porque assim as suas muralhas, assim as coisas serão transformadas, reconstruídas, transformadas na sua vida. Através dessas decisões internas. Porque a nossa vida aqui fora é reflexo da nossa vida aqui dentro. Nós só vamos fazer coisas épicas aqui fora se nós estamos vencendo aqui dentro os nossos gigantes, os nossos desafios. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por essa mensagem. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu creio que cada dia, Senhor, não é um culto, mas é consistência. Todos os dias, Senhor, nós batemos nesses pontos, Pai. Nós sabemos que tudo que entrou errado, entrou por repetição, e tudo que tem entrado de bom, Senhor, está entrando por essas repetições. Todos os dias, meu Pai, nós declaramos, todos os dias nós cremos, todos os dias nós vemos, meu Pai, um povo forte, um povo que tem crescido, um povo que tem rompido, Senhor, que tem rompido. Eu peço, Senhor, que esses rompimentos, que esses gigantes, Senhor, que todos os dias nós venhamos a derrubar mais um gigante, que todos os dias nós venhamos a derrubar, meu Pai, novas muralhas, para que o Senhor possa se fortalecer e o Senhor possa nos ajudar a sermos essas pessoas, Senhor, que o Senhor pode usar, que o Senhor pode tornar grande e forte. Eu te peço, fortalece o seu povo, Senhor, abra a mente do seu povo, dê graça, força, coragem ao seu povo, Senhor. Abençoa o nosso povo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Restaura, meu Pai, aquilo que muitas vezes tinha aquela autoestima, aquela insegurança. Não, Senhor, o nosso povo é um povo corajoso. Que temos aqui pessoas com o espírito de Davi. Pessoas que vão, meu Pai, que permanecem, que rompem, que fazem o que é necessário, o que é preciso, em nome de Jesus. Abençoa o seu povo. Derrama da sua graça, do seu favor, da sua alegria, do seu conforto, da sua coragem, do seu ânimo sobre a vida de cada um de nós. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Muito obrigado pela vida, Senhor, obrigado pelas bênçãos, pelas oportunidades, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, amém, amém e amém, graças a Deus.